Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um livro nacional, de uma autora que acabou se tornando minha amiga também. Ela começou a publicar esse ano, já tem aí alguns livros publicados, né, na Amazon de forma independente e também por editora. É uma autora muito talentosa, gosto muito dos livros dela, já li todos os que ela publicou, mas tem um em especial que ganhou meu coração, que é Amor Stand-by, que foi lançado agora em setembro. E ele vai contar a história de um romance que nasce ali no início da pandemia. Então, nós temos ali o Edgar e a Júlia, né? A Júlia é filha de um juiz aposentado, então ela tem ali uma situação de vida, né, confortável, tem um modo de enxergar o mundo assim bastante diferente, né? Cercada, né, de facilidades, né? Ela não sabe, né, das dificuldades das pessoas, né, às vezes até muito próximas a ela. E aí nós temos um morador de rua, o Edgar. E a forma que eles se conhecem, assim, é bastante interessante, né? Ela está indo para uma entrevista de emprego e acaba esbarrando nele, e ele está segurando ali alguns copos de café e acaba sujando ela. Então, se fosse trazer isso, né, para psicologia, nós diríamos que houve ali a falta de vontade dela de procurar um emprego, acabou atraindo isso para que fosse um empecilho para ela chegar na entrevista, né? Então é bastante interessante, assim, aí a história começa a se desenrolar e tal. Ela conhece o Edgar, né, mais do trabalho que ele faz com os moradores de rua, mesmo sendo um morador de rua, né, o quanto que ele é uma pessoa assim altruísta e empática, que ele ajuda, que ele é uma pessoa assim que ao mesmo tempo que ele sabe da realidade das ruas, ele é uma pessoa de coração puro, sabe? Ele chega a ser assim, às vezes até quase ingênuo, mesmo ele sabendo, né, de todos os perigos, da violência que acontece nas ruas, consumo de bebida alcoólica, consumo de drogas, prostituição e tudo isso, ele tem um coração assim gigante, gigante, gigante. Então, assim, é um personagem que me conquistou e eu tenho certeza que não foi só eu, que as outras pessoas que leram também gostaram muito. E o que tem de bacana nesse livro é que a autora ela não quis inovar só nessa questão ali, né, da pandemia e trazer um personagem, né, inusitado, né, que é um morador de rua. Mas a capa do livro dela, os dois modelos que aparecem, né, na capa, são pessoas comuns, né, são pessoas reais, são pessoas do dia a dia, pessoas que você pode encontrar por aí em qualquer lugar, né. Inclusive, a moça, né, que faz a Júlia, né, na capa do livro, ela até tem um Instagram literário, né, que se chama Dando um Giro Literário. Então, eu achei muito bacana essa atitude da autora, né? E eu achei a capa fantástica também, gostei muito da capa, retrata bem, né, o que o livro, onde o livro se passa e o que acontece no livro. Então, é um livro que ele vai falar muito de sentimentos, né, muito das emoções humanas, né? Então, nós temos ali, né, a pandemia, né, como fio condutor, né, do livro, mas o principal que a autora trata ali não é nem tanto a questão do vírus, não é nem tanto a questão dos moradores em situação de rua, mas sim as emoções das pessoas, né? E as dificuldades que elas passam e como que elas acabam encontrando maneiras, né, de lidar com essas dificuldades, de enfrentar os problemas e todas essas coisas. Então, talvez seja por isso que foi um livro que me conquistou bastante. Porque eu sou uma leitora que o livro, ele tem que me tocar para ser bom. Então, o livro que não toca nas minhas emoções, que não toca nos sentimentos, é um livro que eu vou ler, mas que eu logo vou esquecer. Então, é como se eu não tivesse lido. E aquele livro que ele me toca, que de certa forma ele me marca de alguma forma, ele sempre vai ficar ali. Eu sempre vou lembrar dele. Então, para mim, o principal num livro, que torna um livro
bom ou não tão bom, é isso, é conseguir despertar sentimentos, é conseguir fazer com que o leitor se identifique com os personagens, é conseguir fazer com que o leitor sinta as mesmas emoções dos personagens. Então, o autor que consegue transmitir isso através das palavras para o leitor, ele é um excelente escritor. Porque não é todos os autores que conseguem fazer isso. Mas os que conseguem têm o meu respeito, né? Então, a Priscila, nos livros dela, consegue fazer isso. Mas esse livro em especial, Amor Stand-by, é de uma sensibilidade, gente, é difícil explicar o que esse livro provoca enquanto você está lendo, né? Mas tudo bem que é uma ficção, um morador de rua e tudo mais, né? Mas são coisas que não são impossíveis de acontecer na vida real. Eu sou moradora de Curitiba. E há um tempo atrás, saiu um noticiário, uma postagem no Facebook, na verdade, e aí ele acabou virando uma reportagem de jornal. Inclusive, quando a Priscila me mandou esse livro para eu ler antes de publicar, eu perguntei para ela, por acaso você viu a reportagem do Mendigo Gato de Curitiba? Ela falou que ela não conhecia. Então eu procurei a reportagem e mandei para ela. Saiu um post no Facebook contando a história, falando, né, que em Curitiba até os mendigos são gatos. E tinha lá a foto, né, de um morador de rua, de olhos claros, alto, né, cabelo claro, e até a história desse personagem, né, do Amor Stand-by, tem uma história muito parecida, né, com a história de vida desse morador de rua de Curitiba. Então, se vocês tiverem interesse, o nome da história, né, é o Mendigo Gato de Curitiba. Então, é muito interessante ver a forma como ela trabalha essas questões, e a gente percebe assim que não é nada muito fantasioso, como a gente está acostumado a ler em muitos livros, né, de personagens bilionários, mocinha ingênua, pobretona, humilhada, entendeu? É outro cenário, né? Sem falar que a história se passa em São Paulo, ela consegue ambientar um livro em lugares assim que a maioria das pessoas conhece, né? Então isso eu acho muito bacana no autor nacional também, né? Quando ele retrata a sua própria realidade, fala ali do seu local, da onde ele mora, da onde ele vive, dos locais que ele conhece. Acho isso fantástico em autor nacional, que retrata o seu próprio ambiente. E isso a Priscila retrata nos livros dela, em todos. Todos que eu li, ela traz um pouquinho disso, sabe? Dos lugares que ela conhece, os lugares que ela passou, de alguma coisa, né, sei lá, um prédio que chamou a atenção, um bairro que ela gosta. Ela traz isso para os livros. E isso, para mim, é fantástico, fantástico mesmo. Então, voltando ao Amor Stand-by, nós temos ali o Edgar, que é um morador de rua, que depois ele acaba se envolvendo, né, com a Júlia, né, eles acabam tendo um romance. E ele acaba se tornando um modelo, e aí muita coisa acontece nessa, né? Então, mas assim, o final do livro, tem uma parte ali no final que é assim, menos do que um parágrafo, sabe? Menos do que um parágrafo. Mas quando você lê aquele final ali, aquele parágrafo, toda a história do livro, ela ganha um outro sentido. E, gente, eu até me emociono, porque aquilo me cativou tanto, que quando eu li aquilo, eu tive que parar para respirar, sabe? De tão lindo que é, de tão lindo. Que aí mostra, assim, sabe, o poder da transformação da pessoa, quando ela encontra uma pessoa que dá motivo para ela viver, sabe? Então, eu não vou dar spoiler aqui. Quem leu provavelmente sabe do que eu tô falando, se prestou atenção no livro, é claro. E quem não leu, por favor, leia. Principalmente quem gosta de romance clichê, daqueles clichês assim, sabe, que deixa o coração quentinho, né, que é como um aconchego no inverno, sabe? Então eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse livro. Ele está disponível no Kindle Limited. Ele também tem o livro físico, para quem quiser comprar. E caso vocês queiram, né, o livro autografado,
Aí vocês teriam que comprar na Amazon, envia para a autora autografa e envia para vocês. E eu sei até que a editora manda marcador do livro, se você comprar o livro e mandar o print da compra, uma coisa assim, né? A editora manda o marcador. Então, os livros, né, que a Priscila tem publicados são Sem Querer e Por Querer, que é uma duologia, né? Apesar de ser uma duologia, né, com os mesmos personagens, não é uma história repetitiva, muito pelo contrário, é uma história que o segundo volume ele complementa o primeiro, então é uma história bastante bacana, assim. Aí nós temos Meu Cliente Colorido, que tem o conto, e do conto surgiu o romance, Meu Cliente Colorido. Né? Então tem o Meu Cliente Colorido conto, Meu Cliente Colorido o romance. E aí nós temos Através de Todas as Barreiras, que também saiu pela editora Libar, né? Também tem o e-book, né, que está disponível aqui no Limited, também tem o livro físico. E aí Amor Stand-by, tem Romance para 12, esse é um romance que a Priscila fez para as parceiras dela, né? Ela tem 12 parceiras, então ela ambientou todas as parceiras no Rio de Janeiro. E ali vai contando a história de cada uma, né? O que cada uma faz. Então é um romance, nada do que tá ali é verdadeiro. E é um romance, assim, que ela fez para homenagear, né, as parceiras. Inclusive eu tô nesse Romance para 12 também. E aí tem Retomando o Passado, que também ele não chega a ser um livro e não chega a ser um conto, fica ali no meio termo. Que aí ela faz personalizado. Então, se é um livro que você quer, ela consegue colocar o nome do personagem que você quer. Então, por exemplo, o seu nome é Mariana. E ela vai colocar lá o nome da personagem de Mariana. E aí o personagem masculino, você escolhe o nome ou deixa o nome que tá no livro mesmo. Então, esse livro ela faz personalizado. Aí você pode entrar em contato com ela e tá pedindo o seu exemplar. E tem também o Meu Conto, Meu Sonho de Infância, que é um conto bem fofo, bem gostoso de ler, super rápido, você lê assim em 1 hora, né? Então, se você já conhece a autora, você sabe que ela é uma autora muito boa. Se você não conhece, precisa conhecer, né? É uma autora nacional de grande potencial e que começou esse ano e já tem aí alguns trabalhos publicados e tem muito mais aí pela frente, né? E por hoje é isso, né? Espero que vocês leiam. Não só Amor Stand-by, mas os outros livros da autora. Até sugiro, né, se não quiser pegar um romance logo de cara da autora, para conhecer a escrita dela, saber um pouquinho mais se você vai se identificar com a escrita da autora, pega o conto. Meu Cliente Colorido ou Meu Amigo de Infância. É um conto super rápido, você lê rapidinho. E aí você já fica sabendo se a autora te conquista ou não, para você ler outro livro dela ou não. Então é isso, gente. Vou deixar aqui na descrição o link para a Amazon, né, dos livros dela e o contato do Instagram dela também, tá bom? Até a próxima!